Saudações fraternas em Jesus Cristo. A liturgia desse final de semana, os três textos bíblicos, ou junto com Salmos 4, trazem o tema da fé. E esse pedido que os apóstolos fazem aumenta a nossa fé. Ele surge na medida em que Jesus vai avançando nos ensinamentos e os apóstolos vão percebendo o quanto era envolvente crer em Cristo e segui-lo de coração. Portanto, faz um pedido sincero e humilde, aumenta a nossa fé. Quando falamos de fé, nós corremos um risco, porque a fé envolve tudo, mas quando envolve tudo, talvez não diga nada. Mas, ao mesmo tempo, em cada parte também está o todo presente. Por isso, a liturgia de hoje apresenta-nos algumas frestas, algumas janelas que nos fazem olhar o amplo tema da fé cristã. E gostaria de recordar, então, alguns ensinamentos que essa palavra de Deus nos apresenta. O primeiro texto é de Abacuque, o profeta que questiona a Deus pela situação que vive o seu povo. Parece que Deus está distante, que Deus está longe. E a resposta que Abacuque recebe, o justo viverá pela fé, fazendo com que Abacuque transmita essa mensagem ao povo, que é na perseverança, na espera contínua, mesmo difícil de compreender, que se manifesta a fé e o fiel mantém-se em pé. No Santo Evangelho acentua uma outra dimensão da fé, que a fé tem a característica da gratuidade. E Jesus conta a parábola do servo que faz o seu serviço e no final não merece ser elogiado por causa disso. Porque a relação com Deus não é comercial, não é econômica, não é de direitos e deveres, mas a fé sempre tem a marca da gratuidade, que vai além. Porque a relação com Deus é uma relação não comercial. Assim como a relação, como exemplo, a relação dos pais com os filhos não é uma relação comercial, mas é uma relação de doação, de confiança mútua, de envolvimento mútuo. Uma outra característica que aparece na segunda leitura da carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz que Timóteo deve transmitir a fé como recebeu, mas também deve guardar o que recebeu. Portanto, a fé não é qualquer elemento que constitui a fé cristã. O que o cristão crê está resumido na profissão de fé, ou o que nós chamamos de creio, onde tem os pontos fundamentais da fé cristã. Isso também deve ser guardado, zelado, diante sempre desse mundo plural que se vive, com tantas ideias diferentes, porque tanta fé tem conteúdos também específicos. A outra característica da fé, ela deve ser testemunhada, deve ser visibilizada, para que a pessoa mostre em quem crê e no que crê. Por isso, São Paulo também diz a Timóteo que ele deve não se envergonhar da fé que tem. Vivemos num mundo com tantas ideias diferentes, no meio desse mundo, no dia a dia, de uma forma serena, transmitimos o que cremos. No fundo, a fé tem duas características que aparecem em todos os textos bíblicos. Por um lado, é confiar-se, abandonar, obedecer aquilo que o Senhor nos propõe. E o segundo lugar, sempre a fé passa a imagem da rocha firme, do lugar seguro e sereno. São dois elementos, o confiar-se e a segurança e a certeza que nos oferece. São dois elementos que se completam e que são necessários. Portanto, a fé é envolvimento, é ação, mas ao mesmo tempo é uma segurança. E por isso o pedido feito pelos apóstolos também deve ser o nosso pedido. A fé é uma adesão livre, se aprende, mas a fé também é gratuidade de Deus. Por isso nós pedimos, creio, Senhor, mas aumentai a minha fé.